Meus amados irmãos e irmãs, é muito bom estar de volta depois de alguns dias de férias, não é? Graças a Deus, poder rever os irmãos. Eu sei que hoje o dia está muito chuvoso, muita gente não veio, mas nós estamos aqui, graças a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Muito bom rever os irmãos e as irmãs. Abra comigo agora então a sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 28, verso 13. Eu quero meditar com você nessa noite, nesse texto da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. Apenas esse verso da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28, verso de número 13. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte nesse texto: o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperarão, ou prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Novamente, querido, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém. Vamos orar mesmo assentados? Feche seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez entregar nas tuas mãos a ministração dessa palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Espírito Santo, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor sabe daquilo que precisamos nesta noite de receber da parte do Pai. Por isso, usa da tua palavra, usa desse momento para estar trazendo para nós quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, convencimento, de maneira que o nosso proceder e o nosso modo de ser e de viver possam sempre ser aprovados aos olhos do Pai Celeste. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nessa noite eu quero pensar com vocês um pouco sobre o tema que Provérbios está tratando. E a minha palavra nessa noite é o seguinte, queridos: há esperança para quem pecou? Será que existe esperança para uma pessoa que peca? Você talvez pense que isso é muito simples, mas não é tão simples como a gente costuma imaginar. A maior tragédia que uma pessoa pode enfrentar na sua vida não são as doenças, não são os problemas familiares, não são as crises financeiras. A maior desgraça que um ser humano pode enfrentar na sua história não são as perdas que muitas vezes a vida impõe a você e a mim e que fazem o nosso coração sangrar. Essas perdas doem, machucam, ferem. Essas perdas que acontecem às vezes conosco, seja familiar, financeira, profissional, elas nos incomodam profundamente, mas segundo a palavra de Deus, nada é mais destruidor na sua e na minha vida do que o poder do pecado, quando ele encontra em mim ou em você uma trinca e ele consegue então se alojar no seu coração ou no meu, porque os problemas pelos quais você e eu passamos ao longo da nossa vida, eles podem ser terríveis e podem também ser desafiadores. Eles podem nos causar dores profundas e angústias na alma, mas eles não podem nos separar do amor de Deus e nem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado, ele é pior do que qualquer uma dessas situações que eu mencionei, porque ele é pior do que as adversidades que você e eu enfrentamos. O pecado, ele é pior do que qualquer perda que você e eu possamos experimentar ao longo da nossa vida ou passar por elas, porque o pecado, ele tem o poder de nos separar de Deus aqui e também, diz a Bíblia, em toda a eternidade. E para agravar a nossa situação, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Não há homem que não peque, não há mulher que tenha nascido neste mundo e que não peque, porque o nosso coração, depois que o pecado entrou na nossa história, o nosso coração passou a ter uma inclinação para aquilo que é mal. O pecado, ele é uma isca que seduz a sua e a minha vida, ele é uma armadilha que nos atrai para nos destruir. E lá em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo de novo diz: porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, será que há esperança para o homem e para a mulher que peca? É disso que o texto de Provérbios está tratando nessa noite, e é sobre isso que eu quero pensar com você. Veja o que diz a palavra de Deus e as lições que a palavra do Senhor traz para mim e para você. Porque essa questão do pecado, irmãos, ela é algo muito séria na vida do povo de Deus hoje. A maioria das pessoas que estão vindo para a congregação dos crentes, a maioria das pessoas que estão entrando para dentro da igreja de Cristo, eu tenho reparado hoje que essas pessoas estão vindo para a igreja, mas elas não estão renunciando práticas de pecado, práticas abomináveis aos olhos de Deus. Elas muitas vezes querem ter uma religião, elas muitas vezes querem ter uma comunidade cristã, a qual elas podem dizer: eu a frequento, mas elas nunca rompem com o pecado, com aquilo que destrói a sua alma, com aquilo que inferniza o seu relacionamento com Deus. Há esperança para uma pessoa que peca. Veja as lições que a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto, e que você e eu precisamos abrir bem os nossos olhos para elas. Veja, em primeiro lugar, a Bíblia diz que há esperança para aquele que peca quando existe disposição para confessar os pecados. A Bíblia diz que há esperança somente para aquelas pessoas que, quando pecaram, elas têm a disposição de confessar esses pecados. O verso 13 que lemos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Preste atenção, querido, encobrir, esconder o pecado é subestimar o seu poder destruidor na sua e na minha vida. Manter o pecado escondido, querido, é tornar-se seu escravo. Aonde quer que o pecado é escondido, aí ele vai exercer o seu poder opressor de fazer a alma murchar, minguar e adoecer. O caminho da pessoa que peca, o caminho do transgressor, ele fica bloqueado, porque, querido, o seu pecado, quando ele é mantido pelo manto do silêncio, essa pessoa, esse pecador, esse transgressor, ele sempre terá o seu caminho bloqueado para conquistas maiores, porque o manto do silêncio, quando o camarada peca e não se arrepende, não o abandona, isso destrói o seu relacionamento com Deus, quebra a sua aliança com Cristo, e ele então fica completamente bloqueado na sua vida. Encobrir pecado, querido, é abrir no peito uma dor que não terá cura. Encobrir o pecado, esconder a prática do pecado, é você vir alastrar no seu corpo uma doença contagiosa, é ser derrotado por um mal fatal. Davi chegou a dizer, quando ele escreve lá no Salmo 32, verso 3, algo muito interessante. Ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E ele dizia: a mão de Deus pesava sobre mim de dia e de noite. O que o rei Davi está dizendo é que quando ele cometeu uma prática do pecado e ele não teve disposição de confessar, de renunciar, de abandonar essa prática, ele teve o seu caminho bloqueado, a graça de Deus já não estava mais com ele, e ele então percebeu que ele começou a secar, a murchar, a ser perturbado na sua alma, a ficar sem paz no coração, a ficar cheio de incômodos na vida, porque ele sentia que a mão de Deus pesava
sobre ele de dia e de noite. Em outra linguagem, ele não tinha sossego nem de dia e nem quando ia dormir. Nós sabemos muito bem como é isso. Você sabe muito bem como é isso. Quando você faz algo que não deveria ter feito e você não tem coragem de se arrepender ou de confessar isso. Eu nunca vou me esquecer de uma situação que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Ela foi muito marcante na minha vida. Eu fiz algo que não deveria ter feito. Perto do que esses adolescentes fazem hoje, é de dar gargalhada. Ou se eu contasse o fato, eu não vou contar, vocês iam rolar de rir aqui no banco. Mas aquilo trouxe um peso para o meu coração, porque não estava correto e não era correto, era errado diante de Deus. E quando eu voltei para minha casa, eu ouvia, enquanto caminhava na rua, o Espírito Santo falando comigo assim: você errou e você sabe disso. Você pecou e você tem consciência disso. E aí, irmãos, aquilo me incomodou durante o dia. E quando eu fui dormir à noite, eu deitei. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu já me esqueci de muitas coisas, mas desse dia eu não me esqueço. Eu deitei na cama, e quando eu deitei no travesseiro, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: você pecou e você errou. E você não está buscando reparação para esse erro. Aí eu virava para o outro lado na cama, e eu continuava ouvindo a voz de Deus: você errou e você sabe que pecou e que precisa de consertar. Irmãos, a noite foi terrível, foi longa, a madrugada foi difícil. E aí era um dia de sábado, eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava na minha casa, fui para a sala 9 horas da manhã, liguei a televisão, e naquele período, naquele tempo, havia um pregador mundialmente conhecido da Assembleia de Deus, o Jimmy Swaggart, não é? E eles, quando eu liguei a televisão, estavam no canal do Jimmy Swaggart pregando. E ele então, quando eu liguei a televisão, irmãos, parece coisa de cinema, eu assim: e você pecou? Irmãos, quando eu liguei a televisão, que apontou aquele dedão para mim: você pecou. Irmãos, eu caí na sala de joelhos chorando. Eu falei: Deus, eu pequei, e eu não aguento mais esconder esse pecado. Eu não aguento mais conviver com esse negócio na minha alma. E eu chorei na sala da minha casa, prostrado diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, quando ele é encoberto, mantido em segredo, ele adoece a sua alma, ele fere o seu coração, ele rouba a sua paz, ele tira a sua tranquilidade. Os cânticos de alegria que Davi tinha quando ele pecou, os cânticos que ele tinha nos lábios, ele diz que foram substituídos pelos constantes gemidos que ele sentia. A alma que ele tinha em festa, quando ele ia para cultuar a Deus, foi substituída pelo luto da tristeza. O entusiasmo que Davi tinha em Deus e para cultuar ao Senhor, ele foi transformado em um total desespero por causa do pecado que ele não confessava. Porque o pecado é terrível, querido. Os seus efeitos são devastadores. É perturbador para a alma de um homem e de uma mulher encobrir o pecado. Por isso a palavra de Deus diz que só há esperança para aquele que peca, quando essa pessoa tem disposição de confessar os seus pecados. Você quer ver a sua vida mudar? Tenha determinação de confessar os seus pecados. Em segundo lugar, esse texto de Provérbios nos diz que há esperança para aquele que peca quando existe uma confissão sincera. O verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste atenção, o que é confessar os pecados? Parece algo muito simples, corriqueiro, todo mundo capaz de entender. Confessar os pecados, irmãos, é concordar com Deus que houve a transgressão,
é não se justificar e nem buscar desculpas apenas para continuar na sua prática de pecado. A confissão é a disposição de reconhecer a sua culpa, é espremer o pulso da sua ferida, é fazer uma asepsia na sua alma e uma faxina na sua mente. A confissão, ela deve ser feita a Deus, porque só Deus pode perdoar os meus e os seus pecados. Nenhuma pessoa, por mais consagrada ou por mais alta posição que ela possa ter como autoridade, pode perdoar pecados. A palavra de Deus, ela nos relata e diz claramente lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Quando confessamos, a palavra de Deus diz que Deus perdoa, e quando Deus perdoa, Ele apaga completamente as nossas transgressões e nos torna mais limpos, mais transparentes, mais claros do que a neve. O nosso Deus, Ele é gracioso, Ele nos dá o perdão quando nós não merecemos. O nosso Deus é misericordioso, porque Ele não aplica em mim e em você, Ele não aplica em nós o justo juízo que merecemos. Se Deus observasse os nossos pecados, nós estaríamos consumidos, mas porque Ele é perdoador, nisso consiste a minha e a sua esperança. Só há confissão sincera dos nossos pecados diante de Deus quando nós tomamos a decisão de nos arrependermos. E porque Deus é misericordioso, você e eu estamos aqui hoje, e é por isso que é necessário uma disposição da sua e da minha parte, de confessarmos os nossos pecados, de nos arrependermos das nossas práticas pecaminosas. Há esperança para aquele que peca quando existe na sua vida confissão sincera. Em terceiro lugar, há esperança para aquele que peca, querido, quando depois da confissão do pecado, escute isso, ele rompe com a prática. E esse aqui é o problema de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. Só há esperança para aquele que peca quando, além de confessar, além da confissão sincera e de confessar, ele rompe com a prática do pecado. Escute o que ele diz no verso 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus só pode ser alcançada por você e por mim quando nós, além de termos uma confissão sincera, quando nós, além de termos uma determinação de confessar o nosso pecado, nós também rompemos com a prática do pecado. O ensino da palavra de Deus é arrependimento, é confissão e abandono do pecado, é confessar as transgressões e deixá-las. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o negócio é: eu peco, confesso, peco, confesso, peco, confesso. Isso é brincadeira. A Bíblia diz que há esperança para mim e para você quando nós nos arrependemos e confessamos e também eliminamos, rompemos com a prática do pecado na nossa vida. A confissão e o abandono do pecado implicam em um recomeço de uma nova vida, é lembrar de onde você caiu e voltar à prática de uma vida correta diante de Deus. O que me assusta hoje é que muitas pessoas vêm para a igreja e elas continuam com uma prática pecaminosa e elas não rompem com essa prática. Elas se acomodam naquele sistema de peco, confesso, peco, confesso, peco, confesso e nunca rompo com isso. Querido, a Bíblia diz que há esperança para aquele que peca quando depois da confissão do pecado
ele rompe com a sua prática. É sair do deserto existencial que o pecado muitas vezes produziu na sua e na minha vida e entrar num relacionamento intenso com Deus. Quando nós nos arrependemos e confessamos e rompemos com a prática, o que temos que fazer? Nós estabelecemos um relacionamento intenso com Deus, é sacudir o jugo pesado da tristeza que o pecado produziu sobre a sua vida, é você aprender a celebrar com alegria a restauração que o Senhor Jesus promoveu na sua história. A promessa segura de Deus, querido, nesse texto, é que aquele que confessa o seu pecado e deixa as suas transgressões, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus é oferecida a todo homem e mulher, desde que ele confesse, se arrependa e rompa com a prática. Abandone a prática. Há esperança para você, diz a palavra de Deus, há esperança para mim, há esperança para todos nós, quando nós confessamos e deixamos os nossos pecados. O que não pode acontecer é o que nós temos percebido e tem acontecido na vida de muita gente, é que as pessoas elas se acostumaram a vir à igreja, a participar do culto, mas nunca romperam com a prática do pecado. Lembro que uma vez um jovem me procurou. Ele queria conversar comigo. Eu fui atender esse jovem. E como pastor, você sabe, eu amo a vida de todos vocês. E fui atender esse jovem. Quando ele entrou no meu gabinete pastoral, ele começou a falar algumas coisas comigo. E eu percebi que havia muito rodeios no que ele falava. Eu falei assim: vamos ao ponto. Se você não vai falar, eu vou dizer. O seu problema é mulher. Você transa com todas que pode. E era membro da igreja. Eu fui atender esse rapaz. Aí ele colocou a situação, disse que eu estava certo, que era aquilo mesmo, e que ele vivia nessa prática da prostituição. Escute o que eu vou te dizer, querido. Sexo, ele é uma bênção dentro do casamento. Fora dele é pecado. Fora dele é você querer ter como adversário o Deus Todo-Poderoso. Deus não é um estraga-prazeres. Deus estabeleceu o sexo para a intimidade no casamento, e fora dele, ele abomina esse ato. Então esse jovem, eu já vinha acompanhando ele há vários anos. Se a memória não me trai, eu já estava conversando com ele sobre essas questões há 3 longos anos. E ele continuava com a prática. E no final da nossa conversa eu disse para ele: olha, essa foi a última vez que nós vamos conversar sobre esse assunto, porque você já tinha que ter rompido com a prática. Tem 3 anos que eu converso com você sobre isso, e você precisa emendar os seus caminhos com Cristo, porque não adianta o seu nome estar no hall da igreja como membro, mas o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não adianta. Ele saiu do meu escritório e disse que iria emendar a vida. Sabe qual foi a atitude que ele tomou? Em vez de emendar a vida, ele saiu da igreja. E a vida dele virou uma bagunça. Uma bagunça. Uma bagunça. Apesar de eu amá-lo, apesar de eu desejar o bem para ele, eu não fui capaz, ou ele não acolheu, melhor dizendo, a minha orientação pastoral. O que a palavra de Deus está dizendo, e eu quero terminar a minha palavra nesse momento para você, o que a Bíblia está afirmando, e você e eu precisamos entender, é que
aquela pessoa que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Quando uma pessoa, ela joga um manto do silêncio sobre o seu pecado, não há como ela prosperar, nem economicamente, nem espiritualmente, nem na sua alma. Ela perderá a sua alegria, ela perderá a satisfação, ela vai perder o seu contentamento, porque o pecado tem esse poder de fazer a sua alma murchar, o pecado tem esse poder de fazer você encolher diante de Cristo. O pecado não te eleva, não te faz crescer, ele te diminui, ele te joga para o buraco, ele te lança para o abismo mais profundo que existe no universo, que é uma vida longe de Cristo. Por isso, querido, nessa noite, eu venho aqui em nome de Jesus dizendo para você: há esperança para a sua vida, se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você romper a prática com Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não é dada de maneira irresponsável. A misericórdia de Deus é muito grande, mas ela é confiada àquelas pessoas que têm disposição, desejo de mudar. Aquela pessoa que entende que Deus quer o melhor para a vida dela. E nessa noite, eu quero convidar você, no nome de Jesus, a romper com a prática de tudo aquilo que tem separado você de Cristo. E você e eu sabemos o que é. Às vezes eu nem sei, mas você sabe. Por isso, hoje, nós estamos diante da mesa da Santa Ceia. Essa mesa, ela oferece perdão, misericórdia e reconciliação com Deus, para aqueles que romperam com a prática do pecado. Porque o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso lá em Coríntios, ele diz que as pessoas que se aproximam da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e a pegam, e a comem, e bebem o cálice do altar, sem que tenham rompido com a prática do pecado. O apóstolo Paulo disse que isso é um veneno para a vida dessa pessoa. Isso não ajuda a vida dessa pessoa. Você não vai encontrar uma pessoa prosperando quando ele está na prática do pecado. Você vai encontrar a alma dessa pessoa pequena, murcha, secando. Ele pode ter dinheiro no banco, mas ele terá uma vida pessoal infeliz. Ele pode ter até uma casa bonita, mas a sua vida pessoal será uma ruína. Porque ninguém prospera quando é adversário de Deus. Que nessa noite o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus te ajude a romper com toda e qualquer prática do pecado. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pense um pouco na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Pense aí. Será que não existe na sua caminhada algo que você precisa, uma prática que você precisa romper e quebrar com ela, para que você possa prosperar, ser mais feliz, equilibrado? Pense aí. Aproveite esse tempo que você está de pé com os seus olhos fechados, para orar e confessar a Deus os seus pecados.
O Senhor conhece o meu e o seu caminhar. E Ele espera que você e eu possamos viver diante dEle de maneira íntegra, reta e de forma aprovada. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Meu Deus, se existe na vida de alguém que neste local está, se existe na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, se existe algo inconveniente, algum pecado encoberto, algum pecado que tem sido, ó Deus, mantido sobre o manto do silêncio, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa trazer nesta hora, ó Espírito Santo, um convencimento da tua parte, para que haja um quebrantamento, um arrependimento, uma decisão de romper com essa prática que tem sido danosa, que tem, ó Deus, provocado um interrompimento entre o relacionamento dessa pessoa com o Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa produzir uma mudança, um arrependimento genuíno e sincero, para que nós possamos ter uma caminhada diferente. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso nesta hora, para que ao nos aproximarmos da tua mesa, da Santa Ceia, possamos fazer isso com o coração e com a alma completamente desimpedida. Perdoa o nosso pecado, tem misericórdia de nós e nos ajude a cada pessoa que está aqui a romper com aquela prática que aos teus olhos é abominável. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar, queridos.